semente, Jesus disse que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira. Não foi a beira. Somente crer, tudo é possível. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente Crer. Creio, Senhor, tu creio, Senhor, Querido Senhor, nós te louvamos pela misericórdia do Senhor para conosco, por termos a oportunidade de mais uma vez estarmos em Sua presença. Cada vez que viemos à Sua casa, nós nos sentimos bem, porque o Senhor é um Deus que sempre trabalha em favor de seus filhos. E nós precisamos de Ti, Senhor. Por isso estamos aqui esta manhã, desejosos no nosso coração por receber algo que o Senhor tem para nos dar. O melhor que o Senhor tem para seus filhos é a Tua palavra. Que Sua palavra é tudo o que precisamos, é alimento. É ela que nos guarda, por ela que nós vivemos e nos movemos. Permita nesta manhã para este grupo que está aqui ser abençoados por ouvir a Sua voz. O Senhor é um Deus que sempre estará ao nosso lado, sempre nos socorreu, sempre nos ajudou, e dos momentos em que mais precisamos, o Senhor sempre está ali para nos dar a vitória. Por isso nossa alma se alegra, estamos desejosos em Te agradecer, em louvar o Seu nome, em Te adorar cada vez que chegamos aqui. Eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, que nesta manhã o Senhor possa continuar a obra que o Senhor tem começado em nossas vidas, de aperfeiçoamento, e é isso que nós precisamos, Pai. Toma-nos em Tuas mãos e permita que Sua palavra seja pregada na unção do Seu Espírito, pois nós lhe agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante.
Todos acharam, encontraram, amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos e inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém. Você pode dizer amém para a palavra? Podemos sentar, meus irmãos, e que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos, a sua palavra em nossos corações. À noite estaremos falando de um outro assunto, que está aqui em meu coração. Mas hoje nós vamos ver algumas considerações da Escritura. Eu aprendi algumas coisas esses dias e como é que Deus se move através da sua palavra. Deus tem uma maneira peculiar. Mas antes que eu fale, vou avisar você que na saída você pegue uma nova mensagem que chegou. Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Você tem direito a uma na saída, ali com os irmãos que estão ali na porta, o diácono. Você pega a sua mensagem e leve para casa para você ler, tá? Muito boa esta mensagem para nós. Vamos ver umas maneiras diferentes de Deus agir. Você conhece a numerologia bíblica? Deus é perfeito em 3 e é perfeito em 7, não é? Nós sabemos na Escritura que alguns números são importantes em toda a Bíblia. Número 5 fala de graça. Número 6 é o número do homem. Você pode ver, 666 é o número de homem. 7 é a perfeição. 12 fala de adoração. 40 fala de juízo. Todas estas coisas estão nas Escrituras. E você vê que Deus, ele sempre é perfeito em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 manifestações do mesmo Deus. Você vê que nós somos um ser trino, nós temos corpo, alma e espírito. Você sabe que a mensagem, os 3 degraus, é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Em muitas outras coisas nós poderíamos dizer como Deus se move. Mas Deus também se move através do número 4 também. Eu queria compartilhar isso para os irmãos, e você vê que 4 na Bíblia, ele é completo também para as coisas que Deus faz, para como Deus trabalha. E você vai ver que Deus pegou aquelas 12 tribos de Israel, você sabe disto. Você sabe que existiam seres celestiais, que são chamados querubins, que são seres estranhos para nós na Escritura, porque eles são seres diferentes. Para começar, eles têm 4 faces. Um querubim, na Escritura, você vê que ele tem uma face de boi,
outra de leão, no outro lado de homem e no outro lado de águia. É assim que a Bíblia descreve um querubim. E você vai ver que a Bíblia chama de seres viventes. E eles têm asas, e na ponta das asas deles tem olhos, diversos olhos em suas asas. Os querubins, quando vão se mover, eles não precisam se virar, porque para onde eles querem andar tem uma face voltada. E você diz assim, mas por que Deus cria as coisas assim? Não, para tudo tem um sentido na Escritura, nada na Bíblia é sem sentido. E nós já vimos algumas vezes aqui que Deus ele faz estas coisas sempre com um propósito. Veja que quando ele pega as 12 tribos, você sabe que Deus é um ser que sempre morou distante no Velho Testamento, ninguém podia, nunca viu a Deus, ninguém podia se aproximar dele. Ele desceu uma vez em cima do monte para falar com o povo, mas o povo ficou com medo, porque fogo desceu, trovões desceu, fumaça desceu, o monte estremecia, e Deus botou um limite, disse, faz uma marca lá embaixo, Moisés, e ninguém pode ultrapassar aquela marca, porque se alguém passa aquela marca, ele morre. Não pode tocar no monte onde Deus desceu. Somente Moisés foi autorizado a subir ali para falar com Deus face a face. Mas um dia Deus desceu para a terra e pediu para Moisés fazer um tabernáculo. E vocês sabem que aquele tabernáculo lá no deserto era dividido em 3, né? 3 aposentos. O primeiro aposento era o átrio. O segundo aposento era o lugar santo. No terceiro era o Santíssimo, que era separado de um véu, uma cortina muito grossa, e ninguém podia entrar ali. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer um sacrifício por toda a nação, que era o dia da expiação, porque ali dentro tinha um propiciatório, tinha uma arca, e ali habitava a glória de Shekinah, que a glória de Deus habitava naquele pequeno recinto, que era o mais fundo ali, mais interior do tabernáculo, estava a glória de Deus. E Deus autorizava um homem que tinha que estar muito bem preparado, limpo, com umas vestes especiais para entrar ali, uma vez por ano, para fazer um sacrifício pelo povo. E se ele não tivesse bem preparado, ele morria ali dentro. E ninguém podia tirá-lo de lá, tinha que puxá-lo pela corda, porque Deus não permitia ninguém entrar ali sem autorização. E Deus colocou sua glória naquele lugar. E você vai ver que Deus pegou as 12 tribos e dividiu em 4, 3, 3, 3, 3. E foi Deus que colocou assim. Ele chamou Moisés e disse, organiza isso aí. Quando o tabernáculo for levantado no meio do deserto, você coloca 3 tribos de um lado. Então, do lado direito ficava Judá, Issacar e Zebulon, ficava deste lado aqui, à direita do tabernáculo. Eles tinham que colocar suas tendas ali, essas 3 tribos ao lado leste. Então eles se organizavam ali, a tribo de Zebulon, a tribo de Issacar e a tribo de Judá. E eles tinham uma bandeira, tinham um estandarte ali. Deus disse assim, coloca um estandarte para aquela tribo ali. E eles vão ficar com uma bandeira. E a bandeira que eles ficavam vai ser com a face da águia, vamos dizer, né? Estava ali, daquele lado. É isto que está escrito aí? Né? Ao do leão, isso, muito bem. Ao norte ficava Dan, Azer e Naftali. Né? Ficava Azer e Naftali. Ao sul, quem ficava? Ruben, Simeão e Gade. E à esquerda ficava Efraim, Manassés e Benjamim. Ficava à esquerda. E cada uma delas tinha uma bandeira, cada um com uma face do querubim. Uma estava com a face do leão, uma bandeira do leão. A outra segurava a bandeira com o rosto do boi. A outra segurava a bandeira com o rosto de homem. E a outra segurava a bandeira com o rosto da águia. Por que Deus colocou as coisas assim? Eles tinham que estar ali com um propósito, porque naquele tabernáculo Deus estava habitando. A glória de Shekinah estava ali. E se viesse um estranho lá no deserto, andando,
Eles não podiam chegar um homem, uma pessoa estranha, chegava e entrava naquele tabernáculo. Não podia. Não podia alguém chegar, qualquer pessoa entrar ali. Então aquelas tribos estavam ali com uma função. Elas estavam com a função de guardar o tabernáculo, guardar o propiciatório, guardar aquele lugar em que Deus habitava, santo. Eles estavam como guardiões ali. Porque os querubins, eles têm essa função. Deus está entronizado entre os querubins. E eles estão como guardiões do trono de Deus, como aquelas tribos estavam guardando o lugar onde Deus habitava, onde ninguém podia entrar ali, então eles estavam ali guardando, não podia chegar qualquer estranho e entrar. Eles tinham que estar como guardas ali, guardando o lugar onde Deus habita. Amém? Quando você vê, eu estou falando do número 4 na Escritura, 4 tribos, dividida em 4, norte, sul, leste e oeste, para guardar o lugar de Deus. Mas isso você encontra em toda a Bíblia. Você vai ver no Novo Testamento, os evangelhos também da mesma forma. Como é que é o primeiro evangelho? Evangelho de Mateus. E você vê que Mateus vem mostrando Jesus com a face do leão. Ele mostra Jesus para os judeus como o leão da tribo de Judá. Mas quando vem o evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, ele já mostra Jesus de maneira diferente. Ele vê aquele Jesus trabalhando pelo povo, um Jesus que curava as pessoas, ajudava as pessoas. Ele estava vivendo para o povo. Então ele mostra a face do querubim, a face do boi, que é o animal do sacrifício. Você vê Marcos mostrando Jesus como um sacrifício, vivendo para o povo. Mas quando Lucas vem, que é o terceiro evangelho, ele vem mostrando um Jesus diferente. Você vê o Lucas mostrando Jesus interpelado pelos fariseus. Os fariseus vindo e fazendo perguntas para ele, Jesus respondendo. Você vê as religiões se levantando contra Jesus, e Jesus, que era a palavra, respondendo segundo a palavra. E você vê a face do homem ali, do querubim na face do homem, a inteligência. Você vê o homem respondendo, a sabedoria respondendo para os fariseus, para os saduceus. Era a face do querubim de homem se manifestando no evangelho de Lucas. Mas quando chega o evangelho de João, é diferente. João não chega mostrando a genealogia de Jesus, o batismo de Jesus, ele não se preocupa com isso. Ele já começa mais por cima, dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele mostra as coisas de maneira mais elevada. Aí é a face da águia, é o animal que voa mais alto, que vê mais longe, que vê para trás, que vê para frente. Era a face do querubim no evangelho de João, com a face de águia. Aí você vê as 4 faces: Mateus com a face do leão, Marcos com a face do boi, Lucas com a face do homem e João com a face da águia. Por que Deus fez assim? Porque tinha que guardar o propiciatório. Qual era o propiciatório? É Atos dos Apóstolos, onde a glória de Deus desce, onde Shekinah desce no meio da noiva, da sua igreja. E os 4 evangelhos estão ali para guardar o livro de Atos dos Apóstolos, onde a glória de Deus ia descer. Deus faz as coisas sempre certas. Amém? Por isso que você vê também isso nas eras da igreja. Você vê as 4 unções, porque eu estou falando de unções, eu estou falando do número 4, e eu estou explicando rapidamente para que você entenda. Essas 4 unções estão na era da igreja também, porque quando a era da igreja começa, que é a era de Éfeso, que Paulo foi o seu mensageiro, o evangelho começa como um leão, e você vê leão, e ele vai, e Paulo prega, e coloca o fundamento, e diz assim: olha gente, ninguém pode vir depois pregar diferente disto que eu preguei, porque o evangelho que eu estou pregando para vocês, eu não recebi de homem algum, mas eu recebi pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E se eu amanhã chegar aqui e pregar diferente, me expulse da igreja e me considere anátema. Se vier um anjo do céu e descer e pregar diferente, jogue ele para fora da igreja, porque eu sei o que eu estou pregando, eu recebi pela revelação de Cristo Jesus. E aquele evangelho, essa palavra, ela começa com a força do leão. Você vê que ela foi passando por cima de tudo, e aquilo foi vencendo e foi se espalhando por todo mundo. Mas daqui a pouco, na era de Esmirna, na era de Pérgamo,
você vê, da era de Esmirna até a era de Pérgamo, começa uma perseguição na igreja. E aí os governantes se levantam, os imperadores se levantam, a igreja se levanta contra a noiva do Senhor Jesus e começa a perseguição. Eu estou falando o que aconteceu nas eras da igreja, e você vai ver o que é que acontece. A igreja é perseguida e a unção muda, porque agora os irmãos começam a ser jogados na fogueira, os irmãos começam a morrer na ponta da espada, das lanças, os irmãos começam a ser jogados na boca dos leões, e ali começa a morrer os cristãos por causa da palavra. Mas eles não morriam porque chorando e dizendo, nós não temos outra coisa para fazer e vamos morrer. Não, eles morriam com alegria, eles morriam dando as suas vidas por esta palavra. Eles queriam morrer por isto. E o que ocasionou isto? É porque a unção mudou, não era mais a de leão, mas agora era outra face do querubim na igreja, era a unção do boi, porque boi é um animal do sacrifício. Você vê que o boi é levado ao sacrifício, não é verdade? Está representando o sacrifício. Então, a igreja que ia para as arenas, a igreja que ia para a fogueira, a igreja que ia morrendo nas espadas, arrastada pelos cavalos, eles não iam sofrendo, eles iam com alegria, eles queriam dar a sua vida, porque a unção do querubim, da face do boi, estava atuando no meio da igreja. Amém? E foi por isso que a igreja foi sendo exterminada. Você vê que existiu uma profecia de Joel, que existiam os bichos que viriam, os animais, os insetos, que Joel fala que é a locusta, o pulgão, a aruga, e que o profeta diz que são fases diferentes do mesmo animal para comer a árvore noiva. Por isso que nós precisamos de revelação para entender a Escritura. Aquela profecia de Joel não está por acaso. Então aqueles animais viriam comeriam as folhas da árvore noiva, comeriam o caule, comeriam os ramos, comeriam e deixaria ela sem nada. Foi como a igreja que vocês veem na era de Tiatira, ficou praticamente sem ninguém. A igreja virou o contrário. Durante as eras da igreja, entrou tanta coisa no meio da igreja que tirou ela da palavra, ficou só um remanescente, porque Deus sempre teve um pequeno grupo que ficou fiel à sua mensagem, ficou fiel à sua palavra, mas quem olhasse para a igreja, ela simplesmente acabou, ficou até a raiz. Mas havia uma promessa também no livro de Joel, que foi o profeta que mais profetizou sobre os últimos dias. Deus disse assim, eu restaurarei de novo a minha árvore noiva. E quando Deus fala uma coisa, Ele vai cumprir a sua palavra. Então Deus vai lá e usa agora uma outra unção, que é a unção do homem, da sabedoria. Por isso que ele levanta Lutero. E Lutero veio com sabedoria, e ele veio na unção do homem, da face do querubim de homem, e ele se levanta contra a igreja católica, ele afixa aquelas teses lá na porta da igreja, e ele se levanta, e Deus levantou aquele movimento forte, e aquilo pegou fogo, aquilo era a unção do homem, da sabedoria do homem, Deus restaurando novamente a sua árvore noiva, para trazê-la de volta nos últimos dias. Bom, todos nós sabemos disso, não é verdade? E Deus vai, nesta unção do homem, levanta Lutero, Lutero passa, a igreja se denomina, Deus vai adiante, porque é aí que nós temos que entender qual é o processo divino, porque eu estou falando em 4 diferentes, o número 4 aí para você entender, porque Deus vai, quando há uma denominação, quando ela se submete a um pensamento humano, quando o homem começa a manipular a palavra e colocar o seu pensamento na igreja, Deus sai de cena. Porque Deus não quer que a igreja seja dirigida pelo meu pensamento. Deus não quer que a igreja seja dirigida pela minha interpretação da palavra. Deus não precisa da minha interpretação. Deus é o seu próprio intérprete. O que ele quis dizer na Escritura, ele disse. Não precisa que ninguém venha arrumar. Não, sabe como era? Isso era para aquele tempo, não é para os nossos dias. Olha, isso aqui era assim, sabe? Eu vou explicar isso. Deus não precisa disso. O que ele disse, era isso que ele queria dizer. E tem uma coisa, o que ele disse lá atrás, ele sustenta até o final, porque ele não pode mudar a sua palavra. Amém? E Deus usa a unção do homem e trabalha na era de Lutero. Lutero morre, a igreja se denomina, Deus pula mais adiante, porque a coluna de fogo sempre vai mais adiante, e ele levanta Wesley com uma força maior, e aquilo vem agora. Lutero pregou justificação, e Wesley diz, não é só justificação, tem que ter a justificação sim, mas agora nós temos que ir mais adiante, a santificação, e o movimento vem grande, e o movimento vai. Mas Wesley morre,
A igreja se denomina, ela se fecha entre elas e Deus pula mais adiante. Por isso que ele levanta os pentecostais. Por que os pentecostais vieram? Porque os de Wesley falharam, se denominaram, se fecharam no grupinho deles, e Deus levanta os pentecostais e dá dons para eles. Porque Pentecoste não é uma era da igreja, ela é uma fase que entra a era de Wesley, que é a era de Filadélfia, e a última era que é Laodiceia. Entrou o movimento pentecostal. Mas nós sabemos também que pentecostal se denominou. Eles se fecharam entre o grupo deles. Eles ficaram só rodando simplesmente nos pensamentos, nos dons, naquilo lá, e se fecharam naquilo. Colocaram o pensamento humano. O homem entrou ali e começou a manipular a igreja. Por isso é que Deus pula adiante. Por isso que Deus mandou o seu profeta no meio dos pentecostais. Mas quando eles viram as costas para a palavra, Deus pula adiante e sai com esta mensagem para os últimos dias. Deus os abandonou para lá, mas Deus está na mensagem da hora agora. Amém? Por isso que o profeta de Deus diz que esta mensagem nunca se denominará, ela nunca será uma denominação. Enquanto estiver um homem para pregar a palavra do jeito como ela é, como está escrito, e nós seguirmos do jeito como está escrito, nunca seremos uma denominação. Nós teremos Deus dirigindo a igreja, o pensamento divino dirigindo o seu povo, como era no início. Você sabe onde foi o problema de Israel? Era quando Deus estava dirigindo eles através dos seus profetas, através dos seus juízes. Israel estava bem. Quando Israel decidiu um rei, nós queremos ser igual às outras nações. Eles disseram para Samuel, todas as nações têm um rei, nós queremos também ter um. Samuel disse, olha, não, eu acho que não precisa, até agora vocês estão bem. Mas eles insistiram, nós queremos. Deus disse para Samuel, dá o que eles querem um rei, dá para eles. Foi a derrota. Quando Saul, que é o primeiro rei, se levanta, começou os problemas de Israel. Os problemas de Israel começaram aí. Primeiro, Saul não deu conta de seguir o que a Escritura diz. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele só fez pela metade. Não conseguiu fazer totalmente. E Deus rejeitou Saul. Levanta Davi. Davi foi um reino glorioso porque foi o homem segundo o coração de Deus. Mas olhe depois dos Davi, os reis que vieram. Israel teve que ser dividido em duas partes. 10 tribos para o norte e 2 para o sul por causa do nome de Davi. Mas foi só problema. Cada rei que vinha, a Bíblia diz, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Deus os rejeitava, colocava o outro. Foi só problema quando o homem assumiu o controle. Olha, é a Bíblia, é a palavra. Não tem como nós negarmos isto. E o problema da igreja hoje, é o mesmo. Quando o homem se diz que eu sou o tal, coloca a foto dele lá na frente, coloca as ideias dele, pensamento dele, interpretação dele, é a derrota da igreja. E sempre será, porque vai ser sempre da mesma maneira. Deus não precisa de pensamento humano para dirigir a sua igreja. Deus tem a sua palavra. E o julgamento para o povo será segundo o que está escrito no livro. Não é segundo a igreja. Deus está se lixando para a placa da igreja. Quer saber que placa é? Que tempo tem de vida na terra? Se faz uma igreja mais antiga? Deus está se lixando para isso. Ele quer saber se está sendo obedecida a sua palavra. E nesta noite eu vou falar disto aqui. Nesta noite que vem aí. Eu vou falar sobre este assunto que Deus tem colocado no meu coração. Amém? E vai ser sempre assim, meus irmãos. Sempre assim. Por que Deus está na palavra da hora? Porque enquanto o povo estiver seguindo como está escrito, e o dia que nós sairmos disto aqui, Deus nos abandona também. Ele nos abandonará e nos deixará sozinhos. Nós seguiremos como a igreja, fazendo culto, tocando, cantando bonito, mas Deus não estará mais. A glória de Shekinah nos abandonará. Mas nós não queremos isto, nós queremos que Ele esteja em nosso meio, nós queremos que Ele diga, mesmo que a palavra venha dura, pesada, mas sendo de Deus, amém, nós diremos. Então Deus tem essas unções, são 4 unções, 4 faces de querubins, dirigindo sua igreja, dirigindo o seu povo. Então você encontra isso em toda a Escritura. Você vê que Deus tem 4 ofícios, para edificar o seu povo. Tire o profeta, porque o profeta, ele já é o ofício que Deus usou para toda a era. Mas tirando o profeta, Deus tem 4. Quais são? Apóstolos,
evangelistas, pastores e mestres. Foi o que eu li aqui. Amém? E você vê, para que é que tem esses ofícios? Para aperfeiçoamento, para a edificação de um corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Então Deus vai usar 4 ofícios, Deus sempre está neste número. Claro que o profeta é aquele que ele levantou para a era inteira, nem que a era não aceite, mas o profeta desta era é para esta era de Laodiceia, ele tem que pregar mesmo o que a Escritura diz, mas Deus está usando os seus ofícios, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, para edificação do corpo. Veja que o número 4 ele é tão importante. Deus levanta Malaquias 4. Quem é Malaquias 4? É o profeta desta era. Eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para quê? Ele levanta Malaquias 4 e pega Efésios 4. Uma coisa está ligada com a outra. Veja, Malaquias 4 com Efésios 4, que ele deu esses ofícios para edificação de um corpo. Para que Malaquias é levantado? Ele é levantado como a profecia para formar uma noiva. Não é a mensagem da hora que está formando uma noiva para o Senhor? É, Deus tem que trabalhar através de uma mensagem, mas ele não vai fazer as coisas sozinho. Ele levanta Malaquias 4, mas ele se utiliza de Efésios 4, que são os ofícios que Deus tem. Para quê? Para que Deus está fazendo isto? Para que ele possa cumprir Apocalipse 4. O que é Apocalipse 4? Quando você estuda até o 3º capítulo de Apocalipse, está falando das eras da igreja, mas em Apocalipse 4 não tem mais eras da igreja. Apocalipse 4 é o arrebatamento. Apocalipse 4 a noiva é convidada a subir. É aquela voz que diz, sobe cá para João. E João é um tipo da noiva que estava recebendo a palavra ali na ilha de Patmos. E ele é convidado ao rapto, ele é convidado a subir. No capítulo 4 de Apocalipse, quer dizer, tem que ter Malaquias 4 para agir através de Efésios 4, para cumprir Apocalipse 4. Não tem Apocalipse 4 se não tiver Efésios 4. Como é que uma noiva vai se preparar se não tiver um ofício para preparar ela? Nós precisamos da pregação do evangelista aqui, sim. Nós precisamos de ouvir a pregação do pastor, sim. Nós precisamos da pregação do apóstolo, sim. Nós precisamos da pregação do mestre, sim, para a edificação deste corpo. Para quê? Para que se cumpra Apocalipse 4. Olha como Deus é tão perfeito no que Ele faz. Agora, eu mostro para vocês que Deus trabalha assim. Vamos ao Velho Testamento um pouquinho, quer estudar um pouquinho? Quando você vai para 1 Reis, capítulo 19, você vai encontrar um profeta Elias correndo de Jezabel. Ele vence os profetas de Baal em cima do monte e Jezabel manda um recado para ele, eu vou cortar tua cabeça, rapaz. Amanhã, às 6 horas, faça-me Deus e outro tanto se eu não tiver arrancado tua cabeça de cima do teu corpo. E Elias corre e se esconde numa caverna. E fica lá na caverna. Vocês já leram essa história bíblica? Todos já leram a história bíblica? E você vê que isso aí não está na Bíblia por acaso. Deus vai encontrar o seu profeta na caverna. E você vê que 1 Reis 19, 11, o que é que primeiro passa na porta da caverna? Estou falando do número 4. 1 Reis 19, 11 diz que você vai olhar que passa um vento. É um vento. Não fala de vento aí? Hein? Não está escrito um vento? O que é que passa primeiro na porta da caverna? Um vento. E você vê que passa um vento. Mas a Bíblia diz, Deus não estava naquele vento. Mas eu estou falando do número 4. E você vê que aquele vento na Escritura, ele simboliza alguma coisa. A segunda coisa que passa na porta da caverna é um terremoto. Isso aí nos versículos seguintes. A terceira coisa que passa é fogo. Quando você vê cada coisa representada, aquele vento representava a era de Lutero. Deus levantando uma árvore noiva, e você vê que estava naquele vento, naquele movimento do vento, mas daqui a pouco aquele movimento se denomina, Deus não está mais no vento. Mas depois vem um terremoto. Agora você ora a era de Filadélfia, não houve terremoto maior no mundo do que a era de Filadélfia, onde os grandes pregadores se levantaram. Lá estava Spurgeon, Moody, Finney,
Era nessa era de Filadélfia, nessa era passada, e você vê que tremeu o mundo com a mensagem destes homens. O mundo foi abalado com a mensagem de Spurgeon. Você que vê que o mundo foi abalado na mensagem de Finney. Moody abalou, era um homem que não tinha cultura, mas Deus estava naquele ministério, e quando ele pregava, aquilo era como um terremoto. E você vê que o mundo foi abalado. Mas hoje você vai lá na Inglaterra, onde Spurgeon pregou, como é que a Inglaterra está hoje? Você vai na França, onde Finney pregou, você vai nos Estados Unidos, onde esses homens pregaram. Agora, você vai ver como é que estão esses países hoje. Não existe mais nem resquício da mensagem deles. Por quê? Porque Deus não estava mais neste terremoto. Eles se fecharam e se denominaram. Por isso que quando passa o fogo, que é o terceiro estágio, estou falando do número 4, aquilo representa os pentecostais, e o que mais veio no meio dos pentecostais foi fogo. Não foi? Fogo, poder do Espírito Santo no meio deles. Mas hoje você vai em muitos lugares onde o Pentecoste habitou, vá lá no lugar, na Rua Azul, onde começou, não tem mais nem sombra daquele Pentecoste hoje. Não tem mais nem resquício daquele fogo. E você vai em certas igrejas onde o fogo tinha, não tem mais fogo, coisa nenhuma. Por quê? Porque o povo já é diferente, mudou as coisas. O mundanismo entrou, o pecado entrou e o fogo sai. Deus não está mais neste fogo. Mas quando você vê o quarto estágio, que ele estava ali, parou o terremoto, parou o vento, parou o fogo, mas aí veio um leve cicio, que a Bíblia chama, um ventinho suave, aquela brisa, e veio uma voz. E a Bíblia diz que Deus estava naquela voz, que ele falou com Elias: o que é que tu fazes aqui, rapaz? E você vê que hoje é a mesma coisa. Aonde é que Deus está hoje? Ele está em sua voz, que está aí neste mundo hoje. E o que é a voz que nós estamos pregando? É o alarido de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o primeiro estágio da vinda de Jesus já começou. Tem pessoas que pensam que a vinda de Jesus vai se dar só no momento. Não é isto. Ela se dá muito antes, porque Paulo diz que a primeira coisa que vai sair é um alarido. Não é três etapas? Alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, que diz em Apocalipse 4,16. E o que é um alarido? É uma voz. Um alarido é uma voz. Quem falou dessa voz? Jesus. Jesus disse no capítulo 25, contando a história das 10 virgens, que quando o noivo chega, há um arauto que sai na frente dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Não foi Jesus que falou isso no capítulo 25 de Mateus? Tem que vir uma voz antes do noivo. Tem que vir um grito, tem que vir um alarido. Paulo diz que tem que ter um alarido antes, e Deus já mandou esse alarido sobre a terra, uma mensagem, um mensageiro pregando, e ele já está pregando há muito tempo atrás que esta noiva tem que se preparar, que o noivo está chegando. Glória a Deus. Por quê? Porque esta noiva tem que estar preparada. Por isso que o profeta diz que a fé para o rapto está na mensagem da hora, revelada, a palavra. E nós podemos ver isto hoje. Você sabe que as igrejas hoje estão preocupadas em pregar prosperidade. Isso não vai levar ninguém no arrebatamento. Traga o seu envelope, cada copo pedindo mais, você tem que dar mais, e dar mais, e dar mais. Eles estão preocupados com isso, estão preocupados em açucarar a boca das pessoas, dizendo assim: ó, Deus vai te abençoar, traga a sua oferta, vai ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Ora, isso é bom, quem não quer isso? Mas isso não é mensagem para levar no rápido. Então eles estão preparando as pessoas para quê? Para ficar aqui, para formar um reino aqui, para que tenha as suas coisas aqui, para ficar aqui. Eles estão preparando o povo, não é para sair daqui, é para ficar na grande tribulação. A fé para o rapto, ela está na palavra dizendo para você: prepare sua vida, tire o mundanismo da sua vida, tire o pecado da sua vida, não deixe Satanás colocar nada em você, se separe do mundo, se separe das coisas erradas, isso vai preparar uma noiva para o rapto. Não é esse tipo de coisa que você pode vir para a igreja, contanto que o seu dízimo seja grande, não tem problema o que você faz.
Não tem coragem de repreender o pecado para não perder o dízimo, para não perder a oferta que é grande daquele homem, porque ele é um grande homem. Deus não tem respeito por isto. O homem maior para Deus é aquele mais obediente, é aquele que faz a sua vontade, é aquele que quer cumprir o que a sua palavra diz. Então você vê que Deus está na voz. É o quarto estágio. Ele está na voz. As pessoas nos confundem dizendo que nós adoramos um homem. Estão enganados por isto. Nós nunca adoramos o homem. Nós citamos ele aqui porque é necessário citar, mas não estamos interessados na figura de William Branham. Nós estamos interessados na voz que foi pregada, porque é essa voz que está preparando uma noiva para o rapto. E nós olhamos, ouvimos a voz e olhamos o que foi escrito e comparamos com a Escritura. E nós vemos que tudo que foi dito está levando para dentro da Bíblia. Então, amém. Se está me levando para dentro da palavra, amém. Eu quero isto mesmo. Tem nada a ver com a figura do homem. Agora Deus tem que usar o homem. Senão ele vai usar o quê? Um bicho? Quando o homem não quer, ele usa. Ele como usou uma jumenta para falar com o profeta que estava fora da sua vontade. Mas não precisa ele vir com uma jumenta aqui para pregar para nós. Tem homens para fazer isto. E ele tem que utilizar de homens. Se não for um homem, quem ele vai utilizar? Vai mandar anjo? Não, o que é para eu fazer, o anjo não vai fazer. Mas se eu sou um mensageiro, se eu sou um pregador, eu sou o anjo da igreja também. Porque a carta, a Laodiceia, foi escrita ao anjo da igreja. E nós estamos responsáveis em dizer o que aquele mensageiro diz. Amém? Porque aquilo é a vontade de Deus, não o meu pensamento, não a minha interpretação, mas aquilo que foi dado por revelação para nós, que veio direto de Deus. Isso está preparando uma noiva para o rapto. Amém? Por isso, você vê que Deus trabalha sempre assim. Sempre assim. Olha os 4 estágios da semente. Jesus pregou sobre a semente, mas a semente teve 4 estágios. Onde caiu a primeira? Mateus capítulo 13. Vamos lá para Mateus 13. Onde foi que caiu a primeira semente? Mateus capítulo 13. Se você olhar a parábola da semente, Jesus disse que o semeador saiu a semear. E uma parte da semente caiu à beira. Não foi à beira do caminho? Beira do caminho. A segunda caiu em pedregais. E a terceira caiu entre os espinhos. São 4 fases. 3 e tem mais uma depois. Veja que a Bíblia sempre é perfeita no número 4. Aquela que caiu à beira do caminho está representando também a era de Lutero. Ela tentou crescer ali, foi, mas vieram as aves do céu e comeram. A que caiu em pedregais é a era de Wesley. Ela também cresceu, porque tentou ir adiante. Mas como se denomina, a raiz não era muito profunda, ela seca. A que cai entre os espinhos foi o movimento pentecostal, cresceu, veio bem, mas nós vemos que hoje o que aconteceu, o espinho cresce e sufoca a semente. O que é o espinho? Foram as coisas erradas, o mundanismo que é permitido, as cercas que são abertas, não tem mais problema, pode ser de qualquer maneira, não tem problema, fique assim mesmo, como você está. Isso é o espinho que sufoca a semente e mata ela. Se tem uma coisa para matar a igreja, é mundanismo, é pecado. Por isso que a nossa luta é constante. Nós não vamos fazer com que todo mundo seja perfeito, com que tenha todo mundo perfeito, mas nós vamos pregar a palavra e Deus tem os seus filhos que vão obedecer sua palavra. Os 3 estágios, mas tem o 4º estágio que diz que aquela semente caiu numa boa terra. E quando ela cai numa boa terra, ela cresce. Não tem nada que impeça aquela semente de vir. Esta boa terra, esta mensagem que cai em boa terra é a mensagem da hora, que Deus tem uma terra propícia para ela. E quando ela cai nessa boa terra, ela começa a frutificar. E ela começa a produzir 30%. Outro vem e produz 60%. Tem um que vem e produz 100%. Por quê? Porque é a mensagem caída em boa terra. Aleluia! Por isso que eu digo, não é qualquer um que vai dar conta de
crer nesta mensagem. Porque Paulo disse isto. Paulo diz que esta revelação, Paulo diz que esta eleição não é para quem quer. Capítulo 9 de Romanos, versículo 16. Não é para quem corre, mas é para aquele que Deus se compadece dele. É para aquele que seu nome está escrito no livro da vida, aquele que Deus viu. Porque Deus conhece o tipo de pessoa que Ele chama para crer nesta mensagem. Olhe na Escritura, olha o que Jesus disse. Havia muitas viúvas em Israel, muitas viúvas em Israel. Está no capítulo 4 de Lucas isto. Diz assim, mas a ninguém delas foi enviado o profeta Elias. Deus pega o Elias e manda ele longe, lá em Sarepta, para uma que nem israelita era. E mandou Elias lá na casa dela. Por que? Aí veio o profeta da era e diz assim, por que Deus manda Elias lá em Sarepta, fora de Israel, se tinha muitas em Israel precisando? O profeta diz, porque aquela mulher era feita do mesmo material que Elias era feito. Do mesmo material que Elias era, ela era também. E Deus sabia que ela ia receber o seu profeta em casa. Louvado seja Deus. Por que Deus manda a mensagem na sua casa? Porque Ele conheceu o material que você era. Ele sabia que você ia receber esta mensagem, que você ia receber o profeta na porta da sua casa. E ia dar água para ele, comida para ele, ia receber ele na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não manda esta mensagem para qualquer pessoa. Porque Ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Deus não perde tempo. O nosso dever é pregar para todo mundo, porque nós não sabemos quem é. Mas você vê que tem pessoas que rejeitam frontalmente. Não, isso é falso profeta, é isso, é aquilo, é heresia, é isso que chamam. Mas chamaram para Jesus. Jesus não era a mensagem da hora? Ele era a palavra. Mas quem foi que se levantou contra Jesus? A igreja. Quem é que no capítulo 4 arranca Jesus do púlpito? Jesus pregando, o próprio Deus no púlpito no capítulo 4 de Lucas. Quem é que arranca ele pela gravata, leva ele lá para fora e não se conformaram em botar fora da igreja, levar ele para cima do morro para jogar ele para cima? Jogar lá de cima embaixo para matar? Foi a igreja. Eu estou errado? Foi a igreja. A igreja que estava com a Bíblia na mão, a igreja que estava cantando todo sábado os salmos, foi essa igreja que jogou Jesus fora, chutou Jesus para fora. Essa igreja que pediu a cabeça dele. Quem foi que pediu? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Foi a igreja. Quem que estava lá? O pastor presidente Caifás, dizendo assim, o Pilatos ficou até surpreso. Gente, esse homem só causou mal para vocês, esse Barrabás, mas nós queremos ele. Esse Barrabás que entrava na casa de vocês, estuprava as mulheres, roubava, matava. Não, mas nós queremos ele. E esse que é inocente, esse pode crucificar. E ainda disseram que o sangue dele caia na nossa cabeça e dos nossos filhos. Por isso que eles pagaram caro até hoje. Foram espalhados pelo mundo inteiro judeu. Porque eles pediram o sangue na cabeça deles. E era a igreja do seu dia. E quando vem nessa era de Laodiceia, você vai encontrar Jesus chutado para fora do mesmo jeito. Está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, que a gente prega para pecador. Isso não é coisa para pecador, gente. É a carta, é a igreja. Apocalipse 3:14, é o anjo da igreja de Laodiceia. Eu escrevo, eis que estou à porta e bato. Quem está batendo está do lado de fora, não está do lado de dentro. E é fácil chutar Jesus para fora de uma igreja, é fácil. Como é que se chuta Jesus para fora? Basta que pise na palavra. Tem gente pisando na palavra, crucificando Jesus de novo. Você diz assim, meu irmão, é assim, ele não quer nem saber da palavra, ele faz o que dá na cabeça dele. Tem pessoas na igreja, líderes de igreja, que estão chutando a palavra, pisando em cima dela e fazendo o que eles acham da cabeça deles. E o pecado entrando, e eles não estão vendo que o pecado está entrando na igreja. A igreja está em pecado, está em problema. Gente em adultério dentro da igreja, ceando, e pessoas com a vida imoral, namoros imorais, imoralidade entrando. Eu vou falar isso essa noite dos filhos de Eli que fizeram a mesma coisa e Deus os matou. E estão entrando por lá, estão ceando, estão vivendo bem. Por quê? Porque suas ofertas são gordas e não tem ninguém que fale contra isso. Isso
Isso chuta Jesus para fora da igreja, porque Deus não pode concordar com essas coisas. Nós cremos num Deus que é santo, não é um vovô caduca que passa a mão na cabeça dos outros. Se você tem uma sanidade mental, você sabe que eu estou falando é a verdade. Você que é experiente, você que anda por aí, você que está vendo as coisas aí na volta, esses escândalos, essas coisas abomináveis, eles estão preocupados só em fazer festa, 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 mas a vida continua a mesma. Pecado sobre pecado. Deus não está aí para isso. Aleluia. Aí você vê eu pregando assim, diz esse homem, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Mas eu estou pedindo misericórdia para Deus, para a minha vida. Misericórdia para esse pequeno povo, porque Deus terá um povo. Tem que ter alguém. Deus nunca ficou sem ninguém na terra. Jesus disse que os dias de hoje estariam igual ao dia de Noé. E nos dias de Noé o que mais tinha? A igreja entrou em corrupção. E Deus encontrou um homem só, um. Ele procurou lá de cima e encontrou um. A Bíblia diz, ele encontrou só um Noé. E Deus veio se revelar para esse homem, falar com esse homem e fazer um plano com esse homem. Deus precisa de um. Não se preocupe se somos pequenos. Não se preocupe se é um grupinho. O importante é você saber, eu quero minha vida na palavra. Eu quero minha vida com Deus. Eu quero ser sincero com meu Deus. Se Deus te olhar e te encontrar desta forma, Ele vem falar com você com certeza. Por isso que Deus não está trabalhando hoje com igreja nenhuma. Não, a Bíblia nunca diz que Deus está trabalhando no meio das igrejas. Ele diz assim em Apocalipse 3:20, coloque aí. Eis que estou à porta e bato. Que é alguém? É igreja ou é pessoa? Alguém é pessoa. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Deus está procurando alguém nestes últimos dias, porque a coisa está feia lá fora. A coisa está terrível lá fora. Você pode sair, dá uma olhada na televisão, tem até igreja com bloco de carnaval na rua hoje. Igreja. E diz assim, nós vamos lá para evangelizar. Vocês acham que estão indo lá para evangelizar? Vai contar essa história para outro. Mas se você vai olhar numa igreja, eles têm os seus salões para dançar, para os seus jovens pularem. As músicas não são muito diferentes dessas que são tocadas lá fora. Não se canta mais os verdadeiros hinos de Sião nas igrejas. Agora eles têm uma guitarra, aquele rocão lá, cabeludões, e estão lá pulando, e cantando o nome de Jesus. Israel já fazia isso há muito tempo, e Deus os tocou fogo neles. Quando eles desceram para se misturar em Baal Peor, em Moabe, a mistura é que acaba com o povo, a mistura. Não se mistura as coisas de Deus com o que não é sagrado. O que é sagrado é sagrado. É sagrado, é para Deus, é reverência. Deus exige isto. O que é dele é separado. Instrumento que toca aqui é só para Deus, não toca para o mundo, nem ritmo mundano, nem coisa para Satanás. O que Deus quer é para ele, não mistura nada. Músico que toca aqui não toca lá fora. E a sua boca é para louvar a Deus, não é para outra coisa, não é para amaldiçoar, não é para cantar música do mundo, não é nada, é para Deus, é consagrado. O que é de Deus é separado. E pode dizer que nós somos o que quiser. Pode dizer o que quiser de nós, não tem problema. Mas esse modo de se vestir é porque para Deus tem que ser diferente.
Eu sempre digo, se o diabo tem direito, por que Deus não tem? Eu sempre digo, o diabo pega suas filhas e arranca a roupa delas. Não arranca? Tira a roupa delas, porque botaram a mulher lá em cima, como deusa. Tira a roupa dela, vai ver no carnaval como é que está a coisa feia. Não, nem olhe isso aí. Porque, vou te dizer, arranca, põe elas no outdoor, e todo mundo olha. E os homens passam lá e da cobiçam. E os pecados vão só de olhar para aqueles outdoor. Você vai na BR-101, tem um lá. Tem um lá. Quem vem de lá do túnel para cá, pode olhar. Tem um outdoor lá do lado de lá. E até pastores já me disseram, é difícil ser um pastor nessa cidade mesmo. Olha a coisa terrível aí como é que é. Elas estão lá. O diabo faz isso. Será que é só o diabo que tem direito, gente? Não! Deus diz, eu também tenho. Se o diabo arranca da deles, eu ponho roupa na minha. E ponho roupa decente, para se vestirem decentemente. Roupa que ninguém vai cobiçar elas, que ninguém vai olhar para elas e pecar com elas, seus cabelos corretos, e vou soltá-las na roupa e dizer que são minhas filhas, que eu tenho direito também. Cara, eu sou desse jeito mesmo. Que Deus é esse tão fraco que só o diabo que tem direito? Só o diabo que tem direito de fazer as coisas erradas? Só o diabo que tem direito de matar, roubar, destruir, botar o pecado no mundo? Só ele que tem direito? Não! Deus tem direito de colocar os seus servos firmes e fiéis. Ele coloca o homem na rua, entra nele e diz assim, meu filho, não olhe para isso. Não é o homem que desvia o olhar de lá, é Deus que desvia o olhar dele, porque é Deus olhando através dos olhos dele. Se tem um homem que faz coisa errada na rua, seus negócios errados, mas Deus coloca um dia assim, meu filho, você vai fazer suas coisas certas, seus negócios certos, você vai trabalhar corretamente, honesto, porque você é meu filho, eu tenho direito. Bendito seja Deus. Será que ele não tem direito, meus irmãos? Para se cumprir Malaquias 3,18, coloque aí, Malaquias 3,18, Deus, antes de encerrar o cânon do Velho Testamento, Ele prometeu, Ele disse, eu vou fazer uma coisa, e outra vez vocês verão a diferença entre e o ímpio, aleluia, tem que haver diferença, mas o diabo engana. Diz assim, não, Deus só quer o coração, o resto não tem problema. Então joga o resto do corpo no inferno, porque Deus só quer o coração, e o corpo fazendo coisa errada, vestindo coisa errada. Cara, meu irmão, como é que... Não, pense bem comigo. Eu digo assim, eu sou cheia do Espírito Santo, cheia, eu falo línguas, eu tenho o dom de profecia, eu faço isso na igreja do domingo, e pula, e esperneia, fala língua, profetiza. Quando é na segunda-feira, a irmãzinha está lá e liga uma novela, porque ela não pode viver sem novela. E naquela novela, aquele Big Brother, sem vergonha, que veio do fundo do inferno, ela está olhando lá, e os homens lá naquela maior safadeza. Aí, eu sou templo do Espírito Santo, certo? A irmã diz que é templo do Espírito Santo. Aí ela senta diante do Big Brother. Você acha que o Espírito Santo está olhando através dos olhos dela, aquela safadeza? Não, vamos ver, de sã consciência. Pense para mim. É o Espírito Santo? Pode ser qualquer espírito, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo não vê essas coisas. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo está na vida de um homem e de uma mulher, ele leva ele para dentro da palavra, na sua lei medita de dia e de noite. Ele quer saber de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia. É isso que o Espírito Santo faz na vida de um homem e de uma mulher. Tu pode sentar na frente de uma televisão, de um filme sem vergonha, pornô, tu fica sozinho. O Espírito Santo já voou, faz lá longe, e olha, para ele voltar, não sei se volta não. Porque Ele é santo! Ele é santo! Eu estou pregando um Deus santo para nós, que Ele é santo e exigente. Olha o nosso irmão, o nosso maior exemplo na Bíblia era Abraão. Abraão vivia junto com Ló. Ló desceu para Sodoma. Essa Sodoma que você está vendo aqui, Ló desceu lá, ele gostava de Sodoma, a vida de Sodoma, ele era importante em Sodoma, recebia visita em Sodoma, se tornou até prefeito de Sodoma, sua esposa estava no meio da sociedade. Mas eu pergunto, quando Elohim veio, ele foi na casa de quem?
do que estava separado. Abraão não estava em Sodoma, ficou sozinho debaixo dos carvalhais de Manre. Ele e Sara não recebiam nem quase visita, era separado, era estranho. Diziam que Abraão era louco, ele não fazia as coisas que o mundo fazia, não andava nas festas do mundo, não andava misturado com o mundo, ficava lá sozinho, separado. E santo significa separado. Quando Elohim chegou, ele não foi na casa do Ló, nem quis passar perto, nem 500 quilômetros de distância não foi, mas foi na casa do Abraão, sentou com ele, comeu com ele, aleluia, fez companheirismo com o que estava separado. Eu te pergunto, você quer a visita de quem? Do mundo ou quer a visita de Elohim? Então se separe. Se separe e você receberá a visita de Elohim. Aleluia! Eu tenho que ser assim, irmão. Com Deus não tem esse negócio, não. As pessoas não sabem nem quem é Deus. O profeta diz que nós temos que aplicar o sinal. O que é o sinal? É o Espírito Santo. E se o Espírito Santo entra na vida, em um lar de um homem e de uma mulher, ele chuta para fora qualquer coisa errada. Ele chuta as saias curtas para fora, joga fora a televisão e as programações que tiver, joga fora tudo quanto é porcaria que está prendendo ele, ou que está tentando segurar ele, ele joga fora. Ele joga fora tudo que impede para aplicar o sinal em sua vida. Tá bom assim? Tá bom assim? Glória a Deus. E eu termino essa pregação desta manhã em Ezequiel 37. Porque Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos. Quem já leu o Vale dos Ossos Secos? Quando Ezequiel olha, aquele vale está cheio de ossos. Cheio de ossos. E ele disse assim, a voz veio para ele: Filho do homem, porventura pode reviver esses ossos? O que é que Deus disse? O que é que Ezequiel respondeu? É tu que sabes, Senhor. Só tu que sabes. Deus disse, então começa a profetizar. Era assim que a igreja estava, meus irmãos. Ela era um vale de ossos secos naquela era de Tiatira, quando foi o auge do problema dessa igreja, quando tudo quanto é porcaria entrou nela. Ela estava um vale de ossos secos. Mas Deus queria restaurar um exército. Pode viver? Profetiza. E quando começou a profecia, se levanta o primeiro estágio. Você sabe o primeiro estágio que veio? Quando houve a profecia, houve um reboliço no meio dos ossos. De repente, aqueles ossos se levantaram. E a primeira fase que veio foi músculo naqueles ossos. Foi nervos. Em primeiro lugar vieram os nervos. É isso que a Escritura diz. Nervos. Aquela foi a fase de Lutero. Nervos. Agora já eram uns ossos, mas com nervo em cima dele, mas ainda é muito feio. Depois Deus vem trabalhando mais. Na era de Wesley, continua profetizando. Aí apareceu carne em cima dos ossos. Veio o nervo e agora veio carne. Agora sim, está mais bonito um pouquinho, está ficando bonito. Mas estava ali, cada osso se juntou ao seu osso, e agora tem nervo em cima, e agora tem carne. Continua profetizando, vem a era dos pentecostais, agora cria pele em cima. Agora está mais bonito. Agora tem um em pé, mas você vê que está ali, nervos, carne e a pele, mas não está completo. O que adianta nervo, carne e pele e está lá parado, não tem vida? Foi a era pentecostal, mas Deus queria chegar até o final. Eu estou falando de 4 fases. Mas aí o que é que Deus diz para Ezequiel? Profetiza, filho do homem, e diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra e vem sobre este exército, sobre estes corpos, para que eles vivam. Profetiza isto, aleluia.
Lembra de Jesus, quando está com seus discípulos? Capítulo 20 de João, vamos passear na Escritura. Capítulo 20 de João, depois que Jesus ressuscita, e ele vem e entra no cenáculo, e eles estão ali com medo, eles estão ali apavorados, com a perna tremendo, com as portas fechadas, sem coragem de sair, sem ânimo, sem vida. E o que é que Jesus disse? Paz seja convosco. Mas quando ele disse paz seja convosco, ele fez assim, soprou sobre eles. E disse assim, recebei o Espírito Santo, o que vocês estão precisando é de vida. Naquela hora parece que não houve nada, mas alguns dias depois, no capítulo 2 de Atos, desce o Espírito Santo sobre a vida deles, para cumprir, para fazer o cumprimento da promessa daquele sopro que foi dado no cenáculo. Amém? Aleluia! Era assim que estava a igreja renascendo, veio com pele sobre ela, mas Deus disse a um profeta, profetiza filho do homem, para que os ventos venham dos 4 cantos da terra e venham sobre este exército que está aí bonito, e veio através desta mensagem, meus irmãos, nós estamos experimentando o fogo do Espírito Santo verdadeiro através desta palavra. Talvez você não veja ninguém pular aqui, talvez você não veja ninguém falar em línguas aqui, talvez você não veja uma profecia todo o tempo, mas não é isso que importa. Isso é bom? É, mas não é isso que te faz perfeito. Jesus nunca disse para eu medir sua vida pelo dom que você tem. Tem muita gente cheio de dom aí que é um rebelde. Rebelde tem dom, está cheio de rebelde no mundo, cheio de dom, que estão profetizando, mas estão fazendo coisa errada por trás. Não é se você tem dom, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 7,16, é pelo fruto que se conhece a árvore. Olha o fruto da vida dele, o que é que ele está produzindo, veja que fruto ele está produzindo. Isso diz se tem Deus, se tem o Espírito Santo ou não tem. Não foi isso que Jesus ensinou? Eu gosto da palavra porque Jesus é certo. Você tem que olhar para mim, olhe para mim e veja, pergunte para minha esposa, vá lá do lado da minha casa, dos meus vizinhos, pergunte se eu sou crente ou não. Você tem que ir na loja que eu compro, leve o meu CPF, eu te dou. Hoje, vá consultar, veja se eu estou fazendo atitude de cristão ou não. Pergunte aos irmãos da igreja se eu já fiz falcatrua ou negócio errado aqui dentro. Eu tenho que me esforçar para ser assim. Não que eu sou o melhor, mas eu quero entrar lá. Eu estou me esforçando para entrar lá. Não adianta eu pregar para vocês e ser amanhã. Não adianta, irmão. Eu vou pregar aqui, pregar de bonito, só porque eu sou pastor da igreja. Que coisa. Para mim é cabelo branco, significa cabelo branco, preocupação, noite sem dormir, preocupado com ovelhas. Isso é que significa ser pastor, meus irmãos. E eu prego tanto e me esforço tanto. E amanhã eu ser reprovado? Eu não quero ser reprovado. Ficar fora, ser jogado no inferno? Eu não quero isso. Eu quero me colocar aqui dentro. É pelo fruto que se conhece a árvore. Jesus disse que a árvore boa não produz mau fruto, nem a árvore má não pode produzir bom fruto. Cada um vai produzir segundo a sua espécie. E a gente não esconde o que é. Vai aparecer uma hora. Glória a Deus! Sabe por que eu aprendi a amar essa mensagem? Porque ela está provocando em nós vida vivida. Que mais o profeta diz, você tem que viver, não é falar tanto, é viver. O testemunho maior da nossa vida é viver. O homem pode pregar, mas se ele não vive, todo mundo está vendo, ninguém acredita nele, porque os frutos da vida dele não diz o que ele prega. Mas olha, irmãs, aleluia, pode ser não falar muito, mas viva a mensagem, viva a palavra, isso será um testemunho aí fora para as pessoas. Aleluia! Você não está na visão de 47 de Ezequiel com a água só nos artelhos? Água nos artelhos é lá do trevo, né? Água no joelho era Wesley, água nos lombos eram pentecostais, mas na mensagem da hora já é um rio profundo. Deus nos deu coisas profundas nesse dia para nós na glória a Deus! Aleluia! Dá para nadar esta manhã? Nós estamos nadando. Águas profundas. Não dá mais só pelos lombos. Agora nós temos que dar o jeito de nadar mesmo. E Deus nos deu um rio profundo de mensagem, de sabedoria, de revelação. Aleluia, de visão para ver. Você não nada se não quiser. Mas o rio está profundo nesta manhã para nós. Nestes últimos dias.
Por que Deus providenciou isto, meus irmãos? Porque Ele sabia que o mundo ia estar nessa condição que está. Ele sabia que o pecado ia estar tão grande, Ele sabia que o diabo ia enganar. E Jesus disse que nos últimos dias, Mateus 24, versículo 24, só o eleito é que escapa. Jesus disse, se possível, a coisa está tão feia que, se possível, enganaria até os escolhidos, o eleito. Jesus sabia que a coisa ia estar tão forte, porque para enganar não precisa ser diferente, tem que ser parecido. E o diabo vem no meio dessa mensagem com algo parecido para enganar, com a mensagem na mão, com o parágrafo na mão, para enganar. Engano tem que ser muito parecido ao original. Só escapa, não adianta, não sou eu que vou defender ninguém. É só o eleito que escapa mesmo, é só o eleito que não é enganado, porque muitos já têm sido enganados. A coisa está mais feia do que se imagina. O que é que nós temos que fazer, meus irmãos? É nos abraçar com a palavra. Não adianta orar e nos abraçar com a palavra, com a mensagem da hora, do profeta original, pregada, nós abraçarmos com isso, meus irmãos. É só isso que vai fazer a gente escapar. Amém? É número 4? É número 4, você vê. Malaquias 4, Efésios 4, o quarto selo. O que é que o quarto selo prega? É o rapto. Ele prega o rapto no quarto selo. Que é no quarto selo que a noiva também está tratando a noiva subir. No quarto selo. E para Deus tirar você de meio de um sistema, tem que ser através de Apocalipse 18, versículo 4. O que é que ele diz lá em Apocalipse 18, versículo 4? Sai dela! Sai dela, povo meu. Sai do meio dessa Babilônia aí, dessa confusão aí, desse problema aí, desse programa do diabo aí, misturando com as igrejas, deixando as igrejas misturadas com o mundanismo. Deus vai lá no seu eleito e diz, sai de lá, meu filho, sai de lá, meu filho, sai dela, povo meu. É o grito desses últimos dias, colocando você aonde? Numa igreja, na minha igreja? Não! Deus nunca vem trazer você para a minha igreja, mas Ele vem trazer você para dentro de sua palavra, que é o lugar mais seguro que nós podemos estar. Vamos ficar de pé e vamos adorar. Vocês que são visitantes, não fiquem assustados, tá bom? Mas nós estamos numa escola dominical e a verdade tem que ser pregada. E eu não digo para vocês que eu tenho a verdade. Não, eu não tenho a verdade. A verdade está aqui. Por isso que eu me preocupo em citar a palavra, como ela é, como está escrito, da maneira como Deus deixou limpa, sem interferência humana. E tudo que eu falei aqui, você sabe que é a verdade. O que está acontecendo lá fora, ninguém esconde. Está aí aos nossos olhos, essa mistura que está provocando morte. É por isso que estão morrendo, dentro das igrejas, com a Bíblia na mão e morrendo. Por quê? Porque não estão comendo mais nada que sustente. Não tem uma pregação que venha dizer, olha, sua vida tem que ser melhor para Deus. Então lá, leia um versículozinho, fala umas palavrazinhas, e o resto vira tudo em culto de prosperidade, e isso e aquilo. Isso não é noiva. Noiva, ela tem que ouvir a palavra forte. O alimento da noiva é forte, não é fraquinho não, água com açúcar não, é feijoada. A noiva come feijoada, porque ela quer estar forte para a vinda do Senhor Jesus. Prepare sua vida, se afaste do pecado, se separe e pegue a palavra e Deus estará contigo. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós vemos o Senhor em toda a Bíblia. Cada versículo que lemos, nós vemos Cristo. Nós precisamos de Ti, Senhor. O que nós vamos fazer sem o Senhor? O que é que vamos fazer? Como vamos conseguir se o Senhor não nos ajudar? A coisa lá fora está feia.
O diabo, com todas as suas astúcias, com os seus exércitos, estão trabalhando. Neste exato momento de festa, que as pessoas só estão pensando na festa da carne, que é o carnaval, onde o que vai predominar é a carne, onde as mulheres estão mostrando as suas carnes, e os homens estão olhando para isto, estão endeusando a criatura em vez do Criador. Isso vai trazer juízo mais para esta nação, porque está escrito na Bíblia em Romanos 1, porque eles dão valor e eles adoram a criatura em vez do Criador. Deus os entrega às suas paixões infames, é assim que diz a Bíblia, para desonrarem os seus corpos entre si, e aí vem o juízo, vem o mal, vem as catástrofes, vem os problemas, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Em vez de adorar ao Senhor, estão adorando a criatura. Deus não inverte as coisas. Por isso que nossa adoração nesta manhã está para o Senhor. O Senhor sempre vai ter um grupo, o Senhor vai ter sempre alguém. Pode ser que seja um grupo pequeno, mas o Senhor terá. Como o Senhor teve Noé, como o Senhor teve Abraão e Sara, como o Senhor teve durante a história de todo este século, o Senhor teve uns, e eram poucos. Quando Jesus nasceu, era um grupo pequeno, 6 pessoas apenas. Quando Jesus viveu nesta terra, era um grupo pequeno, 12 discípulos, 70 que ele enviou de uma vez, mais algumas mulheres, Marta, Maria, Lázaro. Mas um dia o Senhor perdeu 70 discípulos de uma vez, quando o Senhor pregou mais forte naquele culto. Ficou só os 12 de novo, e o Senhor mandou eles ir embora. Se vocês quiserem ir, vocês podem ir, mas graças a Deus que eles ficaram, porque eles tinham a revelação da palavra que estava no Senhor. Mas a grande maioria da igreja nem reconheceu que ele era Deus, chamaram-no de Belzebu. É isto que a grande maioria pensava a respeito dele, mas ele era Deus, a palavra neste mundo. E nós vemos isto se cumprindo em todas essas eras da igreja, a mesma coisa, o mesmo jeito. Hoje nós vemos as igrejas lotadas, cheias de gente por aí, mas nós vemos também muita coisa feia, muita mistura. As coisas, elas estão morrendo, é um ou outro que ainda está buscando ao Senhor de verdade. Oh Senhor, mas a grande maioria hoje está misturada com estas coisas, com o mundanismo, com o pecado. Isso está provocando a morte espiritual. Isso não é nada mais, nada menos do que o cavalo amarelo que está cavalgando nesta era. E o cavalo amarelo, ele traz a morte com ele. A morte que ele trouxe lá atrás, ele está cavalgando nos últimos dias, trazendo a morte espiritual. Não é a morte física, mas é a morte espiritual. Mas graças a Deus que existe uma palavra, existe um Cristo para refutar este espírito do anticristo, esse espírito de morte que está aí. Mas aqui dentro ele não pode entrar, porque existe uma noiva que está olhando para a palavra, se separando do mundo e do pecado, e é esses que o Senhor está mantendo de pé para servir ao Senhor. Pai, se o Senhor se agradar de nós esta manhã, se o Senhor olhar para dentro do nosso coração e se agradar de nós, da nossa atitude, eu sei que o Senhor nos guardará, eu sei que o Senhor nos protegerá, eu sei que o Senhor ficará ao nosso lado, eu sei que o Senhor nos preservará diante do Senhor, porque o Senhor precisa ter alguém nesta cidade, nesta Balneário Camboriú. O Senhor precisa ter alguém que vai servir ao Senhor dentro da palavra, da maneira como ela é. Ó Senhor, nós não podemos fechar os nossos olhos, porque nós estamos vendo tudo o que está acontecendo, mas ajude-nos. Eu sei que o Senhor terá uma noiva que o Senhor arrebatará daqui, meu Deus. Ela pode ser pequena, mas o Senhor terá. Ajude estes irmãos, ajude estas irmãs, ajude estas famílias, ajude estes irmãos visitantes que estão aqui hoje. Eles ouviram algo tão forte esta manhã, mas é algo real, que não podemos dizer que não é a verdade. É assim que o Senhor vai trabalhar, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor ajude cada irmão e cada irmã, segure na nossa mão, nos mantenha de pé, porque se não for o Senhor ao nosso lado, nós não daremos conta sozinhos. Mas se nós estamos de pé pela tua misericórdia, é pelo teu amor, é pelo teu cuidado, é porque o Senhor está cuidando de alguém, só está cuidando de alguém para preservar este diante de ti, Senhor.
Olha, meu Deus, para os pedidos de oração. Olha para este pedido de oração, Senhor, para esses que estão aqui, esses nomes, Senhor. Fábio Farias de Lima está com câncer de mama, Senhor. É Fábia. Meu Deus, Tu és maravilhoso para fazer uma obra. Tu podes estender a mão. Tu podes, meu Deus, levar esta bênção de cura para esta pessoa. Não sei como é que está este coração, mas eu sei que com uma notícia desta, a pessoas ficam em problemas, meu Deus. Ó Senhor, mas o Senhor é aquele Deus que para o Senhor não importa que enfermidade seja, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E o Senhor é maior do que qualquer mal, maior do que qualquer enfermidade, e seja ela qual for, ela já foi cravada na cruz do Calvário. Então que a bênção de cura venha sobre esta pessoa, para a glória do nome do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos acompanhar para os nossos lares e nos manter em sua presença, que o Senhor possa nos ajudar. Pai, nós te agradecemos e te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Logo mais estaremos a partir das 5h30 aqui para um outro culto, e que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Deus vos abençoe em nome de Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As lutas da vida terrestre não pode esta glória ofuscar. No reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar, irei eu para linda cidade. Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as eras, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ter. Oh, que gozo vou ver quando vir Senhor, rodeado de grande esplendor.